Cinética química é a área da química que estuda o movimento das reações químicas, ou seja, as velocidades com que elas ocorrem. E ela possui diversas aplicações práticas importantes para o nosso dia a dia, como desacelerar o apodrecimento dos alimentos, acelerar o cozimento, produzir com rapidez alguma substância que, de forma natural, levaria muito tempo. Muito interessante, não é mesmo? Existem reações que duram segundos e outras que levam anos para concluírem. Mas como é que se mede a velocidade com que essa reação ocorre? Uma reação química, como sabemos, possui reagentes que são consumidos e produtos que são formados ao longo da reação. Ou seja, uma reação, no primeiro momento, possui apenas reagentes, cuja quantidade diminui ao longo do seu decorrer. Após um tempo, é que os produtos, quantidade inicial igual a zero, começam a aparecer e a ter uma quantidade aumentada ao longo do decorrer da reação. Diante disso, fica claro que o cálculo da velocidade de uma reação consiste no cálculo da velocidade de consumo dos reagentes ou da velocidade de formação dos produtos. A velocidade com que uma reação ocorre não é constante, havendo momentos de maior rapidez e outros de maior lentidão. Por isso, calculamos a velocidade média. Velocidade média é igual à variação da quantidade da substância em função da variação do tempo. A velocidade média não pertence só à física e também pode aparecer nas reações químicas, mas ela não é a única velocidade a ser calculada em uma reação química. Podemos calcular também o que chamamos de lei da velocidade. Para montarmos a equação da lei da velocidade de uma reação, precisamos primeiro identificar se essa reação é ou não é elementar. As reações elementares são aquelas que ocorrem em apenas uma etapa, como, por exemplo, a reação entre o NO e o BR2, dando 2GNO-BR. E as reações não elementares são aquelas que ocorrem em duas ou mais etapas, sendo uma lenta e todas as demais rápidas, como, por exemplo, H2 mais 2DNO, dando N2O mais 2 águas, que é uma etapa lenta. A segunda etapa, que seria N2O mais 2 de água, dando N2 mais 2 de H2O, é a etapa rápida. Como falamos lá em cima, a expressão da velocidade é sempre retirada da etapa lenta. Sabe-se que, para ambos os tipos de reações, a concentração dos reagentes de uma reação química influi na velocidade com que ela vai ocorrer. Aumentando a concentração de um ou outro reagente, a velocidade da reação também aumenta. E diminuindo a sua concentração, a velocidade também diminui. Dois cientistas, chamados Goldberg e Weiss, ao estudarem as variações das velocidades das reações com o acréscimo ou a retirada de reagentes, perceberam que cada reação tem sua velocidade alterada, seguindo um padrão, que depende apenas da temperatura do meio. Esse padrão definiu que cada reação possui sua constante da velocidade K. Para reações alimentares, a lei da velocidade fica da seguinte forma: a velocidade aumenta igual ao aumento da concentração do reagente elevado ao coeficiente desse mesmo reagente. Sendo assim, se 2A mais B dando C, sua equação da lei da velocidade será V igual a K, que multiplica a concentração de A elevado ao quadrado vezes a concentração de B. Para as reações não elementares, no entanto, a velocidade aumenta igual ao aumento da concentração dos reagentes da etapa lenta da reação, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, e as etapas rápidas são desprezadas. Sendo assim, ficamos com V igual a K, que multiplica A elevado a X vezes B elevado a Y. Galera, atenção com a ordem das reações químicas. Os expoentes são chamados de ordem da reação. A soma das ordens da reação de cada reagente nos dá a ordem total da reação. Por exemplo, para a reação 3H2 mais N2 dando 2NH3, a ordem da reação seria o coeficiente 3 mais o coeficiente 1, reação de quarta ordem. Eu poderia dizer que ela é de terceira ordem em relação ao reagente H2 e de primeira ordem em relação ao reagente N2.
Muito importante, meus amores, preste atenção nesse recado. Como a diferença entre os expoentes das concentrações dos reagentes de reações elementares e de não elementares, Goldberg e Weige definiram que tais expoentes devem ser determinados experimentalmente, isto é, faz-se experimentos com valores diferentes das concentrações de cada reagente e mede-se a velocidade obtida. Além disso, é importante analisar os fatores que alteram a velocidade da reação. Que fatores são esses? São 4. A superfície de contato, a temperatura, a concentração e os catalisadores e inibidores. Vamos falar um pouquinho sobre eles? A superfície de contato entre os reagentes altera a velocidade reacional. Se aumentarmos a superfície de contato, a velocidade da reação também é aumentada, pois haverá uma maior quantidade de colisões efetivas entre os reagentes. Para a influência da temperatura na velocidade das reações químicas, teremos que analisar o quanto a temperatura foi aumentada. O aumento da temperatura tende a aumentar a velocidade da reação, pois aumenta a energia cinética das moléculas, aumentando assim a quantidade de colisões efetivas. Se liga no fator de Van Hoff. Ele diz que o aumento de 10 graus na temperatura do sistema irá duplicar a velocidade da reação. Já o aumento da concentração dos reagentes faz com que a quantidade de partículas dos reagentes seja maior, causando assim maior probabilidade de um reagente encontrar o outro reagente e colidir de forma efetiva, ocasionando a reação. E por último, a cereja do nosso bolo. Os catalisadores. Eles são substâncias que, quando colocadas no meio reacional, fazem com que a reação forme um novo complexo ativado. Esse novo complexo ativado tem menor energia de ativação, fazendo a reação proceder com maior velocidade.